voltar e vamos montar um laboratório. Eu falei, ok. Mas desde a época da graduação, eu sempre tive uma visão um pouco diferente da medicina. Então, eu sou muito do atendimento. Algumas pessoas não gostam de chamar assim, mas do atendimento humanizado. Sempre fui. O que é o atendimento humanizado? Nada mais é do que o atendimento com amor. Na verdade, para mim, é respeito ao paciente. Né? Eu resumo dessa forma. Sim. Então, assim, lá há 20 anos atrás, gente, não existia isso. Ninguém pensava na parte psicológica do paciente. Então, eu chegava, fazia o que tinha que ser feito e boa. E eu era a estagiária que ia lá escondido, pegava no colo, beijava, acalmava, sabe? Escondia aqui dentro, assim, encostava a cabecinha, ninava. E dava esse suporte para esse paciente que estava com medo, porque não tinha ninguém na internação ali. Aliás, tínhamos todos os médicos, claro, mas eu falo, não tinha ninguém da família, né? Então, esse paciente estava carente. Às vezes com dor, assustado. Sim, e eu era que ia lá e... Vem cá, sabe? Sempre fui assim. Então, eu nunca fiz esse tipo de atendimento que era mais voltado assim, só para contenção. Eu sempre fui do contra, né? E aí, quando eu vim para cá, para montar o laboratório, eu me preparei para isso. Então, eu fui visitar os maiores laboratórios humanos que tem aqui, nessa região de São Paulo. Então, eu fui em Delboni, eu fui em Fleury, eu fui para o Einstein. Eu aprendi muito no Einstein, você não tem ideia. Sendo atendido também, sabe? O atendimento que eles têm lá, você não tem ideia do que é aquilo. E aí, eu adaptei aquilo para a minha realidade, porque não existia ainda um estudo ainda muito bem elaborado como a gente tem hoje disso. Da parte psicológica, dessa parte do que a medicina tem para oferecer para acalmar esse paciente. Né? Então, eu trouxe muita coisa de lá. Então, uma coisa que é fundamental para nós é o treinamento da equipe para saber fazer a leitura do tutor é do paciente antes de entrar. Então, se eu pego um paciente mais feliz, eu vou brincar com ele. Se eu pego um paciente assustado, eu vou falar baixinho. É outro tipo de conduta. Eu vou acalmar esse paciente, dar conforto para ele para depois fazer o exame. Por quê? Primeira coisa, eu não posso gerar trauma nesse paciente de forma alguma. Se ele se traumatizar na primeira vez que ele chega no laboratório, nunca mais ninguém faz exame nele. Aí eu tenho que anestesiar o paciente para conseguir fazer o exame. Primeira coisa. Segundo, o paciente calmo não altera os parâmetros. A pressão sanguínea não sobe. Existe uma alteração que chama leucograma de estresse. Então, quando a gente estressa, a gente libera uma série de substâncias que alteram as células assim de uma forma rápida. Então, dá errado o resultado do exame. E fora que eu não consigo fazer um exame de qualidade num paciente agitado. E sem dizer que, dependendo do paciente, você coloca a vida dele em risco. Sim, com Porque certeza. se ele estiver muito velhinho ou um problema muito sério, até o fato daquele estresse dele ali pode piorar ou pode levar até a óbito. Existe morte súbita, né? Gato, principalmente. Gato tem morte súbita. Ave tem morte súbita. O estresse faz com que tenha uma parada cardiorrespiratória e você muitas vezes não consegue reverter. Então, é grave isso, sabe? Então, dessa forma, a gente foi se adaptando. Então, eu tenho cromoterapia e aromaterapia no laboratório inteiro. Isso faz uma diferença violenta. Sabe? A luz azul fornece um relaxamento para esse paciente absurdo. A aromaterapia, a gente usa óleo essencial com efeito neurotranquilizante, né? O que mais que a gente faz? Os pacientes todos são acomodados em cobertores. Eu falo que é a naninha do bebê. Por quê? O toque acalma. Numa calha, que é uma caminha de espuma, é assim que a gente atende os pacientes. Então, acolhe, é confortável, não é um lugar gelado, que faz barulho, entendeu? É diferente, tem um acolhimento. Um detalhe importantíssimo, por exemplo, no ultrassom, o gel é aquecido. Eu aqueço o gel, eu deixo ele morninho, porque se eu colocar o gel frio, ele assusta. Então, a gente canta para paciente que tem medo. Né? Meus funcionários entram e eles cantam durante o exame. A gente tem um timbre, né, para sempre repetir, para acalmar. A gente beija, a gente pega no colo, a gente canta, a gente acalma. Tudo antes do exame. Hoje mesmo eu atendi um pastor alemão de 11 meses, enorme. 11 meses, é um bebê, mas gigante. É um bebê. E ele já teve um câncer na boca. Então, ele já vem assustado, muito bonzinho, mas assustado. Como que teve que ser o atendimento? Completamente diferente. Eu tive que acolher esse paciente primeiro, acalmando, junto com a tutora. Falava assim, conversa com ele, canta para ele. Eu e ela beijando o paciente, acalmando, fazendo carinho. É assim, até ele relaxar. Muitas vezes eu pego esse óleo essencial, aqueço um pouquinho na minha mão, porque ele fica aquecido, né? Ele fica na tomada. A gente passa um pouquinho numa parte distante do focinho do corpo do paciente para ajudar a acalmar. Tem paciente que chega com muito medo. Sabe aquele que está na recepção, assim, tremendo, sem parar? Esse paciente, principalmente se ele for coletar sangue, a gente tem um berço aquecido para ele. Então, a gente pega esse paciente, usa a aroma e cromoterapia, coloca esse paciente dentro do berço, aquece para acalmar e fazer uma vasodilatação. Quando a gente está com medo, isso para a pessoa também, é a mesma coisa, tá?
Isso eu trouxe do Einstein, tá? O Einstein faz isso. É surreal. A pessoa que está com medo e não consegue canular a veia ou coletar o sangue, eles levam você para um outro quarto, deitam você num quarto com cromoterapia, aromaterapia, colocam você numa cama, eles isolam o seu corpo, deixam só você com a cabeça para fora e vem um soprador de ar quente para aquecer bastante seu corpo. Aí você aquece, você faz vasodilatação e eles conseguem canular a tua veia. É sensacional isso. Sensacional isso. E aí eu falei, como eu adapto isso para a minha realidade? O berço aquecido. Então, a gente aquece o paciente no berço. Aí ele fica com o tutor, mais calmo, mais relaxado, ele faz a vasodilatação, o calibre do vaso volta ao normal, eu consigo coletar o sangue. Então, é uma diferença Em vez de brigar com o paciente, nunca, né, segurar, apertar, puxar e fazer, acalma e assim, aquilo passa a ser um momento agradável para ele. Exatamente, tem que ser, né? E aí, assim, o ideal também é que ele coma no final, né? Então, é bom ele ganhar um reforço positivo. Então, lá na recepção, a gente tem isso. A gente tem sachê, a gente tem biscoitinho. Eu tento sempre ir para a linha bem natural, né? Até porque eu sou contra esse monte de petisco industrializado. Sim, sim. Né? Não gosto muito, não, porque eu falo que é muita... Não é o problema nem a matéria-prima, mas sim a quantidade de conservantes que tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente tem uma linha bacana lá que a gente oferece para os pacientes para eles comerem depois. Claro, se eles puderem. A gente sempre deixa claro isso. Se o tutor quiser e se ele puder comer. Tem paciente que está numa dieta restritiva e não pode comer. Né? Enfim, então, esse cuidado é fundamental para mim. Tipo, não é a Vanessa sem esse atendimento, você entendeu? Não tem como. Eu, Vanessa, só aceito trabalhar dessa forma. De outra forma, jamais trabalho. Porque eu falo que, assim, meu pai sempre falou assim pra gente. Em casa, nós somos todos da área da saúde, né? Eu e minhas 3 irmãs. E ele falava assim pra gente. Você tem que sempre dar seu 100%. Se você não der seu 100%, você está enganando as pessoas. Como assim, pai? Ele falou assim, se você comprou um celular que tem 10 funções e ele está funcionando 7, você vai lá, o que você faz? Você troca o equipamento, você pega seu dinheiro de volta. Então, você não pode dar 7 para ele, você tem que dar as 10 funções. Então, você tem que estudar ao máximo, oferecer o melhor para você, para esse paciente, oferecer o melhor em tecnologia, custe o que custar. E aí entra a frase que eu adoro, né? Que é fazer o seu melhor, dentro das condições que você tem, até que você tenha condições melhores para melhorar mais ainda. Então, é a constante evolução. O estudo, o investimento, isso não para nunca, não tem fim, tá? Então, quem é médico tem que entender isso, senão nem vai ser médico, tanto humano quanto veterinário.